Chegamos na penúltima questão para este capítulo 4, que é a questão de número 81. Eu estou fazendo só as questões que estão marcadas com a estrelinha. Então, a questão 82 é a última, que é 3 estrelas. Mas, para mim, eu acho que a mais trabalhosa é essa daqui, a de número 81, e vocês vão ver. Olha só. O navio A está a 4 km ao norte e 2 km a leste do navio B. O navio A está viajando a uma velocidade de 22 km na direção sul. O navio B a uma velocidade de 40 km por hora em uma direção 37 graus ao norte do leste. Letra A. Qual é a velocidade de A em relação a B na notação dos vetores unitários, com I apontando para o leste? Letra B. Escreva uma expressão em termos de I e J para a posição de A em relação a B, em função do tempo, tomando T igual a zero, como o instante em que os dois navios estão nas posições descritas acima, né? As posições que a gente vai ver, né? Que a gente leu ali lá no item, no início da questão. Letra C. Em que instante a separação entre os navios é mínima? Então, vocês vai haver um momento em que eles vão estar o mais próximo possível. E qual é a separação mínima? Então, ou seja, ele quer o instante em que isso ocorre e qual é o valor dessa distância mínima que eles conseguem atingir. Então, na letra C, ele quer o tempo em que isso ocorre e na letra D, o valor dessa distância. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso sistema de coordenadas, nós temos o nosso oceano aqui. Vamos inserir o nosso sistema de coordenadas. Ele diz que I, ou seja, a direção X positiva é na direção leste. Então, tá aí, ó. A nossa rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. O leste apontando para a direita da tela, né? Assim como o nosso eixo X positivo ali. Então, nós vamos ter aqui o nosso navio B, colocando ele na origem do nosso sistema, né, de referência, porque a posição do navio A em relação a B está sendo dada. Então, a gente assume o B para facilitar a nossa vida, né? Facilitar os cálculos que a gente vai usar, coloca B na origem. Então, nosso navio A, vetorialmente, ele está a 2,5 km a leste do navio B. Então, olha só aqui, ó. Se você vê o navio B, né, subindo o eixo Y, você tem um vetor aí 2,5 metros, né? Então, se você subir em linha reta, você vai ver que o navio A está na direção leste, né? Não confunda com para onde a setinha está apontando, tá? Eu poderia ter invertido a setinha, porque pode ser que isso cause confusão para alguém. E 4 km ao norte, não é? Então, da posição do barco B, né? Então, B, olha, tá em direção ao norte. Então, nós temos aí a velocidade do nosso navio A, que ele está totalmente no eixo Y, e a do nosso navio B a 32 graus norte do leste, ou seja, formando um ângulo de 37 graus com o eixo X positivo. Então, qual é a velocidade de A em relação a B? A notação de termos de vetores unitários. Então, nós temos a componente X do movimento do nosso navio B e a componente Y do nosso navio B. O nosso navio A só tem componente Y no movimento. Ele não tem movimento no eixo X. Então, a velocidade do navio A no eixo X é zero. Então, vamos resolver as componentes do navio B, né? Para a gente poder colocar aqui em termos de vetores unitários. Como ele quer em termos de vetores unitários, não basta apenas simplesmente calcular o módulo, né? Então, vamos aqui fazer as componentes do nosso vetor, dos nossos vetores para o navio B. Então, a componente Y é o cateto oposto, então vai ser VB seno de θ, substitui os valores, né? 40 km por hora e seno de 37, nós temos 24 km por hora J, no eixo X,
o eixo x é o cateto adjacente ao ângulo ali, ó, se você olhar. Então, é o nosso cosseno. Então, vai ser 40 cosseno de 37, que vai dar 32 km por hora. Agora, fazendo velocidade relativa, né, componente a componente, mas como em I a velocidade do barco A é zero, então a gente não vai ter operação nenhuma em I. Né? Então, tá ali, ó. X, né? É zero, então vai ser só menos 32. Então, tá aí a nossa componente x. A velocidade relativa em y, aí sim nós temos, né? Que é a própria velocidade do barco, A, mais, menos a componente y do barco B, que vai ser menos 22, porque o barco A está em movimento no sentido negativo do eixo y, por isso que eu coloquei menos 22. E menos, né? Que é o da nossa equação, menos a velocidade relativa do navio B na componente Y, né? 24. Então, nós temos aí menos 46 km por hora. Então, temos componente X e componente Y. Então, está aí a nossa velocidade relativa em termos de vetores unitários. Menos 32 km por hora I, mais menos 46 km por hora J. Agora, escreva uma expressão em termos desses vetores unitários para a posição de A em relação a B, em função do tempo, né? Tomando o t0 como o tempo em que as posições iniciais são as descritas na questão. Então, a expressão, na verdade, vai ser, né, aí, a função horária do vetor deslocamento, do vetor posição relativo, né? Já que ele quer a posição do vetor posição relativa. Então, nós temos ali a posição de A vai ser igual à posição inicial relativa de A a B, mais a velocidade relativa, né, entre esses dois navios, vezes o tempo. A função horária, né? Só que aqui está tudo em vetor. Aí é só colocar componente a componente, né? Então, nós temos ali que a posição vai ser a posição inicial, né, que é o nosso R0, vai ser 2,5i mais 4j, que é a posição do nosso navio A, né? 2,5 km para leste e 4 km para o sul, o norte, né, na verdade, para o norte. Então, essa é a nossa posição do barco A em relação ao barco B que a gente colocou na origem. Então, o vetor posição inicial dele é essa aí, as nossas coordenadas. 2,5 km x, ou I, né, que é na direção leste, e 4 km J, né, é a direção norte. Mas aí agora a resposta do item A, né, que é a velocidade relativa do barco A em relação ao barco B. Né, menos 32 km por hora, menos 46 km por hora. Né, um componente I e outro componente J vezes T. Então, está aí a nossa expressão, né, em função do tempo para a posição do barco A em relação ao barco B. Nós podemos reorganizar isso aí, né, para separar ali como é que se diz? As componentes, né? Então, reorganizando, né? Nós temos aí, ó, que na componente x nós temos R igual a R0 menos VRT, né? Então, em x, né? Então, seria R0 é quem? 2,5 km menos 32 km vezes T. Isso é no eixo x. E no eixo y nós temos R0 é 4 km menos VRY é menos 46 km por hora vezes T, né? Isso é o J. Então, veja que nós temos aí a função horária para x e a função horária para y, em termos de vetores unitários, né? E é o nosso x, então ali dentro do parênteses é a função horária para x, ali onde o y está coladinho, mais a função horária para y, né? Coladinho ali com o nosso j. Onde dentro nós temos o nosso R0 mais VRT. Muito bem, é isso aí, pessoal.
Agora, na letra C é que vem a bomba. Em que instante a separação entre os navios é mínima? E na letra D, logo em sequência, qual é a separação mínima? Então, bora lá. Como ele quer a separação? Entre esses navios, né? A separação é uma linha reta, que é nada mais nada menos que o nosso módulo do vetor, né? Então, ou seja, o nosso módulo do vetor posição entre eles dois. Só que eu não sei quem é esse módulo vetor posição, eu só tenho as componentes, mas isso já é suficiente. Aplica aí então. O módulo do vetor posição é as componentes dele, que é a nossa função horária para a posição que a gente montou no índice B, né, na letra B. Tá aí, ó. Em x, né, que seria o nosso Rx, e o nosso Ry, né, em termos do tempo. E aí onde é que está o problema? Nós temos que saber quem é esse t para poder conseguir saber qual é a separação. E é justamente isso que a questão quer. Perdão, pessoal. É a letra D que quer o valor de R. Então, obviamente, né? Por isso que ele colocou nessa ordem. Agora que bicho tonto. Agora que eu entendi. Então, e olha que eu já tinha respondido essa questão, né? Eu só estou gravando a resolução. Mas também eu estou gravando dias depois de ter respondido ela. Aí não deu para eu gravar no dia que eu respondi. Então a pessoa vai esquecendo algumas etapas de raciocínio. Então, olha só. Então, obviamente, a gente tem que descobrir quem é T. E é justamente isso que a letra C pede. Então, vamos desenvolver aqui essa expressão, né? Vamos desenvolver ela. Então, nós temos ali dois termos elevado ao quadrado, né? Dividido por uma soma. Então, né? Aplica-se a resolução que vai nos dar aí na forma quadrática de uma equação, né? Então, nós temos aí, ó, né, todo mundo já sabe, né, desde o ensino médio, né, o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né, mais o segundo termo ao quadrado. Então, tá aí para as duas potências aí dentro da raiz. Da primeira parte, né, nós temos aí 6,25 menos 160t mais 1024t quadrado. Essa aí é a forma quadrática da primeira parte da expressão, né, 2,5 menos 32t elevado ao quadrado. Aí a segunda parte, né, que é 4 menos 46t elevado ao quadrado, vai dar 16 menos 368t mais 2116t quadrado. Vamos desenvolver mais. Desenvolvendo mais, né, simplificando ali, unindo os termos semelhantes e resolvendo, né, a gente fica aí com a forma quadrática bonitinha da expressão. Então vai ficar, né? Temos ali 1024t quadrado mais 2116t quadrado, dá 3140t quadrado. No termo em que nós só temos t, né? Então são dois valores negativos, então soma-se e repete sinal, vai dar 528t. E na parte independente, onde não tem nenhuma variável multiplicando, temos 6,25 mais 16, vai dar 22,25. Eu não disse a vocês, essa questão vai ser bem trabalhosa. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu vou simplesmente derivar em função do tempo. Já que a gente quer o tempo, né? Então, vamos derivar. Então, vai ficar aí raiz dessa equação quadrada, né? Dessa equação quadrática, né? Então, um meio, né, dela dentro ali, derivando em função do tempo. Por que derivando em função do tempo? Porque assim eu elimino já uma das variáveis, que é a nossa posição ali, o nosso R. Já que a gente não precisa saber dele aqui agora, então eu tenho que sumir com ele de alguma forma, né? Porque senão eu tenho duas variáveis para resolver, o que é complicado, a posição e o tempo. Mas nesse caso aqui o que nos interessa é o tempo. Então, derivando o vetor posição em função do tempo e
dr sobre dt, né, derivada da posição em relação ao tempo, é quem? É a velocidade. Então, nós temos aí uma função que descreve a velocidade do objeto. Só que aí, né, o que é que nós temos, né? Regra da cadeia, né? Porque aí, ó, temos uma derivada aí um pouco mais elaborada. Então, para quem não lembra, a regra da cadeia, né? Então, a derivada de uma função em relação a outra deriva-se a primeira parte e depois deriva-se a segunda parte. Então, quem é a primeira parte aí, né? Na verdade, é a segunda parte, né? É a expressão interna, né? Aos parentes. E a primeira parte de fora aí é a raiz. Então, nós temos f de t e g de t. Então, derivando da primeira parte, né? Nós vamos ter o seguinte, né? Vamos ter um meio, né? Como todo mundo já sabe como é que se deriva, né? Um meio da expressão que vai ficar elevado a menos um meio, né? Porque a gente derivou e subtrai o expoente por menos 1. Então, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Agora deriva a segunda parte, né? Que é a parte de dentro, não é? Que é a nossa função quadrática. Então, vai ficar a primeira parte ali, 3.140t ao quadrado, vai ficar 6.280t. A segunda parte, né, menos 528t, vai ficar menos 528. E o termo ali independente, né, não tem nenhuma variável multiplicando, a derivada dele, né, como é uma constante, ela é zero. Então, nós temos essa expressão aí para a nossa derivada da posição em relação ao tempo. E aí, como é uma equação quadrática, obviamente que isso vai gerar o quê? Uma parábola, porque o nosso termo ali ao quadrado ele é positivo, então a parábola vai ter essa concavidade. Essa parábola, ela, como é um dr sobre dt, então na verdade isso aqui é uma expressão da velocidade relativa, então isso significa o seguinte, que isso aí é a evolução da velocidade em relação aos dois objetos. E como é a derivada, e a derivada ela descreve matematicamente, né, no gráfico, a taxa de inclinação, né, do coeficiente angular, né, da reta tangente que corta um único ponto desse gráfico. Então, qual é a posição, né, em que a reta tangente ela é paralela ao eixo x, ou seja, ela tem inclinação zero. Esse valor aí, né, representa o valor mínimo dessa função, ou seja, isso significa que é o valor mínimo, isso significa que é a posição em que o tempo em que eles estão na posição mínima, ou seja, no encurtamento mínimo entre eles dois, que é ali embaixo, né? A derivada ela é zero ali, ó, né? Ou seja, quando a reta tem inclinação zero, né? Ou seja, paralela ao eixo x, o valor dela é zero. Então, com isso, a gente some com a nossa, com a nossa variável dr ali, né? Com o nosso r, que é representado agora como está sobre dt, né? É a nossa velocidade. Agora fica só o tempo, né? Para a gente resolver aí como variável. Eu reescrevi, tá? A função, né? Como a gente tem aquela expressão ali, ó, elevado a menos 1, né? Então, fica ali embaixo. Opa, mas perdão ali, pessoal. Aqui, ó, como eu coloquei embaixo, só um adendo, tá? Aqui não fica mais menos 1, né? Que eu coloquei no denominador. Esse menos 1 significa que essa expressão aqui... Deixa eu pegar aqui. Essa expressão aqui, ela está no denominador. E essa aqui está no numerador, né? Quando você tem um objeto elevado a uma potência negativa, significa que esse termo aqui ele está dividindo. E aí, quando você escreve da forma, digamos, convencional, não há mais a necessidade de colocar esse menos aqui. Então, perdão aí. Então, tá aí, né? Nossa expressão. Expliquei a questão da taxa de inclinação, né, do nosso eixo, né?
porque ele zera, né? E se você lembrar, a gente resolve assim também lá nas primeiras questões do capítulo 2 também dessa forma, né? Quando a gente quer a velocidade instantânea, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? É num instante, ele quer um instante em que a posição é mínima entre eles dois. Então, é quando a inclinação da reta for zero, né? Entre eles. Então, reescrevendo, né? De novo, coloquei ali menos. Pior é que não dá para consertar, porque se eu tentar arrumar agora, eu perco o vídeo. Então, é mais aqui. Então, aqui reorganizando, né? Pegando os valores que estão no denominador, né? Rigorosamente na matemática, significa que a gente multiplica esse termo do numerador nos dois lados da igualdade, né? Porque aí, no lado direito, o numerador com o denominador são eliminados, né? Porque a divisão entre eles dá 1. Então, nós temos aqui a raiz desse termo, né? Então, multiplica ambos os lados na verdade, eleva ambos os lados ao quadrado, né? Porque aí a raiz é eliminada do termos aqui. Esse 2 fora do parênteses fica 4, né? Porque como é elevado ao quadrado, ele vai ficar 4. E do outro lado a gente tem um termo elevado ao quadrado também. Que a gente pode resolver, né? Porque ó, veja que tem dois termos ali dentro de parênteses sendo elevado ao quadrado. Então, resolvendo, nossa equação fica desse tamanho aqui com esse troço, né? Com esses números gigantescos, né, do outro lado. Do lado esquerdo eu faço a multiplicação distributiva, né? Como o 4 está multiplicando todos os termos ali dentro, né? Então faço a multiplicação. Então vai dar 12.560 t quadrado menos 2.116 t quadrado mais 89. No lado direito, né? Então nós temos primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o terceiro ao quadrado. Por isso que dá esses números gigantescos, né? Aí o que é que eu faço agora? Juntar os termos semelhantes e fazer as operações. Então, vamos ficar com essa equação do segundo grau aí, para vocês verem que o bagulho é bem severo. Né? Então, nós temos ali 12.560 t quadrado, né? Menos esse valor, mais 39.438.400 t quadrado. Aí vai dar esse número aí. Aí a mesma coisa para os outros termos. Então, nós temos aí a nossa função de segundo grau. E aí, para descobrir o tempo agora vai ser fácil, né? Só tem que resolver esses números grandes, né? Então, vamos lá. Onde nós temos aí A é 39 milhões e essa caralhada de números. B é 6 milhões e mais uns quebrado. E C é 278.695. Não sei porque ficou com essa cor aí. Pronto, mas não importa, né? O que importa é que o raciocínio está indo correto. Então nós temos aí A, B e C. Então aplica aí delta. Né? Então nós temos delta é B quadrado. Então 6 milhões e alguma coisa ao quadrado. Menos 4, que multiplica o nosso termo A, que é 39 milhões e uns quebrado. Que multiplica o nosso termo C, que é 278 mil mais uns quebrado. Isso vai dar aí 33.951.424. Cara, quando eu tava resolvendo isso, eu tava achando que eu tava errando feio essa questão. Viu? Eu tava olhando assim, dizendo, rapaz, será que isso tá certo? Mas eu fui até o fim e depois fui comparar. E aí vocês vão ver, ó, a mágica acontecer, ó. Aplica a Bhaskara agora. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, nós temos isso aí, né? B é 6 milhões e alguma coisa, negativo. Mais ou menos raiz de delta, que deu quase 34 milhões, dividido por 2 vezes A, que é 39 milhões e alguns quebrados. Coloquei na calculadora, né? Porque fazer isso na mão ninguém merece. Hoje temos tecnologia, não estamos mais no século XVIII ou XIX e mais para trás.
Então, nós temos que o nosso primeiro T vai dar 0,084 horas. Vê só, esses números gigantescos para dar isso aí. Ó. E o nosso T2 vai dar 0,084. Ou seja, não importa qual T você escolha, os valores deu os mesmos. Isso foi uma felicidade. E quando eu fui comparar, era esse valor mesmo. Parece até mentira, né? Quando eu fui olhar a resolução, eu disse, caramba, não acredito. É isso mesmo. Então, deu 2 T's, né? T1 e T2 deu os mesmos valores. Então, qualquer um aí, você escolhe. Então, essa é a resposta. Em 0,084 horas, os dois barcos estarão numa distância mínima. E qual é essa distância mínima? Aí, letra D. Qual é a distância mínima de separação entre eles? Aí, meu amigo, você pega de novo o módulo do vetor lá que a gente começou a desenvolver na letra C lá em cima, né? O módulo do vetor, substitui os valores de t ali, que a gente acabou de encontrar, e aí você vai ter o módulo do vetor quando responder, né? Resolve ali a multiplicação, resolve as operações dentro dos parênteses, resolve as potências e tira a raiz, e aí você tem 0,232 km ou 232 metros. Essa é a menor separação entre esses dois barcos. Então eles vêm seguindo o seu caminho, eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando. Então a distância mínima entre eles, 232 metros, e depois eles continuam seu caminho e agora passam a se afastar. Muito bem, pessoal. Quase meia hora de questão. Essa questão foi bem trabalhosa, por isso que eu disse. Essa eu achei difícil ou trabalhosa, mas ainda assim não foi a maior questão que eu já fiz. Tem uma aí do capítulo 2, capítulo 4, que ela bateu meia hora certinha, não vou lembrar qual, mas se vocês olharem aí na playlist, tem ela aí. E aí, para essa questão não ficar tão longa, né, já vou me despedir, né? Espero que tenham entendido, espero que tenham visto aí a dinâmica da matemática para resolver esse problema. Curtam, compartilhem e até a próxima questão, que é a última, que aí a gente fecha o capítulo 4 e aí eu vou começar a responder as do capítulo 5, força, né? As leis de Newton. Porém, eu já vou respondendo e já vou postando e provavelmente eu já vou soltando antes mesmo dessa questão aqui ser liberada ao público, né? Então, quando você chegar nessa questão aqui, é possível que já tenha questões do capítulo 5 já solta muito antes. Até a próxima, pessoal.